Transamérica, 10 horas 23 minutos. Tribuna Transamérica. Bem, nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Transamérica, mais uma vez, o médico psiquiatra César Mello. Nós vamos tratar de um assunto muito sério. Antes de mais nada, doutor César, eu quero agradecer imensamente sua disponibilidade em vir aqui e conversar conosco sobre saúde mental. Obrigado, Marcelo. Para mim não é uma honra, não é um convite, é uma convocação. Quando você chama, é muito importante. Nós vamos tratar do seguinte assunto. No dia, mais precisamente no dia 3 de dezembro, no início do mês, a repórter da Tribuna, Sandra Zanella, trouxe uma matéria que surgiu a partir do caso daquela escrivã que suicidou a Rafaela Drummond, né? Em função de assédio, alegou assédio, e o que deixou muita gente muito indignado também é que o caso acabou sendo encerrado, né? O Ministério Público aceitou encerrar o caso pagando R$2.000 para ter o processo arquivado, né? Muito barato, se bem que tem preço, né? Mas enfim. E também um outro caso, logo em seguida chamou a atenção, que foi daquela delegada que se trancou em casa, né? Armada e tudo mais, e acusando colegas de assédio, enfim, várias questões. Isso tudo fez com que a matéria que a Sandra fizesse constatasse 8 suicídios de policiais civis em Minas Gerais. Isso faz um alerta para a saúde mental e revela a necessidade de mudanças na instituição. Um assunto que nós vamos tratar também futuramente, mudanças na instituição, o que precisa ser feito. Mas por que o doutor César Mello, psiquiatra, está aqui? Para falar da questão da saúde mental. Porque o doutor César Mello é um psiquiatra infanto-juvenil. E talvez esses problemas devam ou devem, eu acredito, ser tratados desde então, desde a infância, para evitar situações como essa. Ou eu estou enganado, doutor César? Corretíssimo. A gente sabe que na medicina, de uma maneira geral, quando a gente estuda, o médico, quando estuda, a gente aprende uma frase que fica marcada. Quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, melhor o prognóstico, em qualquer condição de doença ou transtorno. E o transtorno mental, se você descobre a causa no início, talvez as coisas não repercutem no futuro. Sim. Então, esses casos, como a gente vê, é muito triste. A gente queria até tecer alguns comentários, mas é difícil para a gente, porque essas ações, no meu entender, é um pouco difícil, porque deveria se pensar, quando uma pessoa sofre de um assédio, e é uma das causas do quadro de tentativas de autoextermínio, exatamente, o assédio que você sofre na sua profissão, na sua rede de trabalho, isso repercute muito na cabeça e pode levar para aquelas pessoas que têm tendência, no quadro de humor, por exemplo, principalmente depressão e transtorno bipolar. O transtorno bipolar, na depressão bipolar, é um dos maiores índices de suicídio. Você tem uma estatística de 15% aí. Então isso é complicado, porque quando você trabalhando a cabeça dessas pessoas, por isso que eu sou fã de terapia, eu acho que todo mundo devia fazer terapia. Trabalhando a cabeça dessas pessoas é uma forma da gente evitar talvez um futuro tão nefasto como esse. Sim. E é muito triste. Eu que trabalho mais com adolescente e você responder parecia como eu respondo. Eu já contei isso uma vez. É muito triste você chegar lá e pessoas tão pequenas, com o futuro pela frente e tentativa de autoextermínio, que a gente chama de TAI. É muito triste. Você lida com essa realidade, então, diariamente? Lido com essa realidade pelo hospital, pelos 2 hospitais que são famosos em Juiz de Fora. E aí, quando me chamam, infelizmente, uma parte é essa. Uma parte de parecer é esse. De jovens? De jovens. Então, tem a idade. Uma faixa etária de 12 a 18 anos. Doutor, a partir disso, a partir desse diagnóstico, a partir dessa realidade que você encontra, como tratar essa pessoa, como tirar ou fazer com que a saúde mental, que ela tenha saúde mental, melhor dizendo, né? Porque aí é falta de saúde mental. Sem dúvida, sem dúvida. Como fazer? Como então, vocês vamos lá. procedem no caso? Você tem alguns parâmetros. Se você tem um quadro que está no início, de leve a moderado, a terapia se faz necessário.
E a procura do profissional de medicina, a psiquiatria, que é o qual a gente encampa, e com muito orgulho que eu tenho dos colegas queridos que me ouvem e são de Juiz de Fora, tem pessoas maravilhosas que fazem um trabalho excelente. Às vezes uma medicação que a gente chama de antidepressivo, no caso da depressão bipolar, um estabilizador de humor, ele controla e evita esse risco maior no futuro. E eu não tenho que falar, quando é grave, internação, ponto. Não tem conversa. Não tem conversa. A gente tem que parar de romantizar alguns quadros de saúde mental, como às vezes acontece com alguns grupos que infelizmente não entenderam a lógica da saúde mental, principalmente de urgência e emergência.